Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem fala é a professora de vocês, a professora Rafaela Brito, professora da disciplina de EJA, tá? E hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos, nossos conteúdos da nossa ementa, tá? E eu espero que estejam todos bem. É um prazer estar com vocês mais uma aula, mesmo que seja desta maneira virtual, né? Mas saibam que eu estou sempre disponível para vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer inquietação, vocês podem me procurar, tanto lá via fórum ou também via e-mail, tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Meu e-mail é Rafaele, escreve rafaelle.araujo@grupounipra.com. Então, qualquer dúvida vocês também podem encaminhar para o meu e-mail, certo? E na aula de hoje a gente vai dialogar sobre didática na EJA, né? Como é que se dá a didática dos professores que estão ali na EJA, de que maneira precisa se ter a preocupação, né? De como vai ser o encaminhamento, de que maneira, enfim, a gente vai dialogar um pouquinho sobre isso, certo? E aí a primeira pergunta que a gente pensa é: que espaços são esses no qual acontecem as aulas de educação de jovens e adultos? Tá? Então, tem aqui duas imagens, ok? A primeira imagem mostra estudantes de uma comunidade chamada Bela Flor, okay? E a segunda é uma educação em ambiente não escolar, que aí a gente percebe que é em uma prisão. Então, a gente tem duas imagens aí, com duas perspectivas diferentes de espaço de escola, né, de espaço escolar. Então, que espaços são esses em que a gente, como professor, a gente vai estar inserido, tá? E de que maneira esses jovens e adultos eles vão adquirir esse conhecimento. Então, quando a gente pensa e vê estas imagens, vai passar um monte de coisas nas nossas cabecinhas, tá? E aí, o que a gente vai dialogar, né? Como eu falei, várias perguntas surgem a partir da leitura dessas fotos, e não só dessas fotos, mas se vocês forem procurar no Google, por exemplo, e jogar lá no Google Imagens, e vocês colocarem educação popular, vocês vai ter uma enxurrada de diferentes tipos de foto. E aí, a partir dessas diversos tipos de foto, a gente pode fazer esta reflexão, né? E quais são as perguntas que a gente reflete? Que educandos e que professores são esses, né? Que educandos são esses, de onde eles vieram, quais são as suas perspectivas, qual a sua história de vida, mas não somente dos educandos, mas também dos professores que estão ali inseridos nesse meio pedagógico, né? Que professores são esses? Qual a sua história de vida? Por que eles estão ali? Enfim, dentro dessa perspectiva educando-professor, vai ter essas diversas dúvidas. Como eu falei, né? Quais são as suas histórias de vida e seus percursos educacionais? Se aquele estudante ele já tentou, desistiu, se aquele professor, se é a primeira vez que ele estava ensinando, ou se é uma segunda vez, enfim, o que levou ele a estar ali, né, naquele espaço. Quais são os seus saberes, né? Qual é o saber que aqueles estudantes, educandos têm acumulado, o que é que eles já conhecem, o que é que eles não conhecem, qual é o interesse deles, qual a perspectiva de vida deles, tanto como também a questão dos professores, né? Quais são os seus saberes, qual a área de domínio desses professores, o que eles sentem, né? O que querem e o que precisam aprender, principalmente os educandos, né? O que é que eles almejam estando ali? Eles estão ali somente para finalizar os seus estudos ou realmente eles acreditam que estando ali eles vão ter um caminho, um futuro melhor na vida deles, né, no sentido de buscar um melhor emprego, uma melhor qualidade de vida, tentar, quem sabe, fazer o vestibular. Então, o que eles querem, né, o que precisam aprender, qual a necessidade que eles têm naquele momento. E que didática e práticas de ensino são necessárias nesses múltiplos e diferentes lugares para aprender, né? Então, de que maneira o professor ele vai conseguir passar o conhecimento, expor o conhecimento para esses educandos, tá? E aí a gente vai ficar sempre voltado dentro dessa perspectiva, né, de que didática é essa, de que maneira essa didática vai ser realizada.
Então, vocês com certeza já devem ter ouvido falar deste livrinho, Pedagogia da Autonomia, de Paulo Freire, que é uma peça-chave dentro da nossa disciplina, que a gente vem martelando desde lá o comecinho da disciplina de vocês. Vocês têm ouvido falar sobre Paulo Freire. E aí a gente tem esse livro que ele é extremamente importante, não só da área para a EJA, tá? Mas em toda a formação da gente, a gente tem que levar em consideração esse livro e entre outros, tá? Para quem nunca leu, tá? É um livro curto, não é um livro longo, é um livro de uma leitura muito boa de se fazer, tá? Eu não sei se na biblioteca da Unibra tem, okay? Mas quem tiver interesse, eu tenho esse livro em PDF, tá? Não só ele, mas como vários de Paulo Freire, que aí no fim do slide de hoje eu coloquei um link que tem um site que ele tem diversos livros de Paulo Freire. Quem tiver interesse, né, pode ir lá, jogar esse link e vocês vão encontrar diversos livros de Paulo Freire, que aí vocês podem se utilizar dentro de toda a formação de vocês, tá? Então, a gente vai dialogar bastante hoje em cima deste livro, que é Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. É um livro de cabeceira do professor, vamos dizer assim. E é um livro curto, como eu disse, é uma leitura tranquila, tá? Ele vai ficar voltado, né, na questão de trazer saberes para os professores. Se eu não me engano, são 27 saberes que ele vai trazer para poder dar um encaminhamento àquele professor, né? O que é necessário, de que maneira a didática dele precisa se fazer presente para poder ser desenvolvida, tá? Aí, por exemplo, eu trouxe aí alguns pontos principais, né, que a gente vai discutir ao longo da aula de hoje sobre alguns. Aí são eles: ensinar exige pesquisa, testemunho, novidade, metodologia, estética e ética, respeito, reconhecimento cultural, criticidade e pesquisa, certo? Então, existem todos esses pontos que a gente vai dialogar hoje, tá? Além de outros que eu vou trazer para vocês ao longo da aula, tá? Mas aí eu indico bastante esse livro a vocês lerem, porque, como eu estou dizendo, ele não é somente para a área da EJA, tá? Vocês vão se perceber, a partir da leitura da gente aqui, bastante na EJA, sim, mas também vocês vão perceber que vocês podem utilizá-lo dentro de diversas outras áreas de conhecimento, tá? Dentro da área de pedagogia, ok? E aí, vamos lá. O primeiro capítulo desse livro se chama Não há docência sem discência, exatamente da maneira que está escrito aí, tá? E aí a gente pensa, né? Não há docência sem discência, ou seja, não existe o professor sem o educando, né? Não existe o educando sem o professor. Um e o outro se complementam, né? A gente precisa... o professor não é professor sem o estudante, e o estudante não pode ser um estudante sem o professor. Então, é muito que a gente tem que refletir, né? Para Paulo Freire, aprender e ensinar constitui dois momentos de um mesmo ato, tá? São ações diferentes, mas eles acontecem de maneira simultânea, tá? E são momentos que precisam acontecer e são momentos que eles vão se complementar. Um não vai existir sem o outro. Então, o processo de ensinar é parte do processo de aprender. E o processo de aprender é parte do processo de ensinar, diz Freire. Porque a partir do momento que eu estou aqui compartilhando o que eu sei com vocês, a partir desse momento eu também estou aprendendo. Porque o ato de eu estar aqui conversando, dialogando, preparar a aula, estudar para dar aula para vocês, eu estou aprendendo com isso. E vocês, ao mesmo tempo que vocês estão assistindo a aula, vocês estão aprendendo, vocês também estão no processo de ensinamento, de estar se preparando para ensinar. Óbvio que se a gente tivesse presencialmente esse diálogo, né, essa troca de conhecimento entre a gente, seria muito mais rica, né? Porém, devido à situação que a gente se encontra atualmente, a gente tem esse fator que atrapalha. Mas, independente de a gente virtualmente, o processo de ensinar é parte do processo de aprender.
e o processo de aprender é parte do processo de ensinar. Então, nós dois, né, tanto eu como professora, como vocês como os estudantes, estamos aprendendo. E também, da mesma forma que eu estou ensinando, vocês também estão me ensinando. Vocês estão me ensinando a buscar mais, a ser uma professora melhor para vocês e ter essa troca, ter esse diálogo, tá? Então, não há ensinar sem aprender. E os dois são momentos de um processo maior, o de conhecimento. Porque a partir do momento, como eu disse, que eu paro para estudar, para dialogar, para me preparar para dar aula para vocês, eu estou adquirindo conhecimento, estou aprofundando meu conhecimento. E vocês, como futuros professores, vocês já perceberam isso com certeza, porque a partir do momento que a gente se prepara para ensinar, a gente também aprende, tá? Então, essa é uma troca, uma dinâmica que ela está vinculada a um processo maior, que é a ação de adquirir o conhecimento, tá? Então, Freire, na página 23 da Pedagogia da Autonomia, ele vai falar o quê? Ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos, nem formar, é a ação pelo qual um sujeito dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado, tá? Então, ensinar não é só a ação de eu transferir o conhecimento para vocês, porque isso aqui tudo que eu falo, que a gente dialoga, isso aqui tudo está disponível na internet. Vocês poderiam muito bem chegar, buscar na internet, fazer a leitura e adquirir esse conhecimento com a leitura, mas o ato de ensinar não é somente eu passar, transferir o conhecimento para vocês, transferir o conteúdo. É uma ação que é como falou, a Freire fala, né, constitui dois momentos no mesmo ato. Então, eles se complementam, tá? O professor se complementa com o estudante e vice-versa. A gente tem um retorno a partir disso. E vocês, quando estiverem na frente disso, vocês vão perceber, né, de fato, como professor, sem ser estágio. Então, quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. Tá? Essa frase é belíssima, né? Então, não há docência sem discência. As duas se explicam em seus sujeitos, apesar das diferenças que o conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Eu não sou objeto de vocês, vocês também não são meu objeto, tá? Então, isso é muito importante a gente inserir, principalmente dentro da EJA, né? Porque a gente tem lá todos aqueles estudantes, educandos que têm toda a sua história de vida e a gente tem que levar isso em consideração, tá? Que não vai existir docência sem vicência e vice-versa. Então, os dois se complementam, tá? Então, o professor ele nunca pode se sentir superior, ele nunca pode se sentir o único conhecedor do conhecimento, do conteúdo ali. Não, porque é como Freire bate na tecla o tempo todo, tá? As duas se explicam em seus sujeitos, apesar das diferenças que o conotam, não se reduzem à condição de objeto um do outro. Tranquilo? E aí, um outro ponto que já corrobora com isso que a gente está falando, que ensinar não é transferir conhecimentos, que foi o que a gente já falou anteriormente sobre o que Freire cita, né? Então, o ensino não pode ser uma transferência mecânica de conhecimentos, opondo-se ao que denominou de educação bancária, que foi algo que vocês já dialogaram lá na frente, né? Que é essa educação de transmissão mesmo, de educação, de ensino, de conteúdo, daquela coisa automática, tá? O professor ele não pode ser automático, ele não pode ser mecânico, principalmente com o público que a gente vai estar lidando aqui, é um público de jovens e adultos, é um público que vai ter N dificuldades, N problemáticas, né? Que vai chegar um momento que ele vai querer conversar com você, ele vai se sentir à vontade como professor, né? Às vezes de dialogar, de falar os seus problemas, de falar do seu dia a dia, isso vai acontecer, né? Talvez você já tenha passado por isso, isso é muito normal do estudante, do educando, da gente, ele querer ter uma aproximação, confiar no professor como uma válvula de escape. E aquele dia dele estar ali na escola é um momento, querendo ou não, que ele sai daquela rotina de trabalho, todo aquele ambiente cansativo que eles vivem, e é um momento que eles vão possibilitar adquirir o conhecimento. Porém, é um conhecimento que não deve ser mecânico. O professor ele tem que
ter o diálogo e sempre lembrar que não vai ter a docência sem docência, né? E que ensinar não é transferir conhecimento. Ensinar é uma maneira crítica, né? De os estudantes ali, a partir de diálogo, a partir de debate, irem enriquecendo o conhecimento que eles já possuem. E nessa troca, os dois irem crescendo. E Freire, agora já é uma citação de Pedagogia do Oprimido, que também é um livro muito importante na leitura que vocês podem fazer, que neste link que está lá no final do vídeo também tem Pedagogia do Oprimido, tá? E aí o que é que Freire, 1987, página 58, vai dizer? Na visão bancária da educação, que foi algo que vocês já discutiram, mas aí a gente entra novamente porque é uma coisa que vai estar sempre batendo na tecla, tá? Na visão bancária da educação, o saber é uma doação que se julgam sábios ao que julgam nada saber. É aquela situação, né? O professor, ele vai se sentir como único e exclusivo dono da verdade, dono do conhecimento. E na verdade não é isso, né? Vocês sabem muito bem que possa ser que tenha muitos assuntos que vocês saibam mais do que eu, que vocês possam contribuir, que vocês consigam contribuir com as experiências de vida de vocês e assim a gente avance, e assim a gente compreenda o ensino de maneira mais aprofundada e a gente consiga enriquecer aquele assunto, né? Então, vai ser uma doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo a qual está se encontra sempre no outro, tá? Então, essa educação bancária não é uma educação que Freire nunca defendeu, né? É uma educação que a gente, vocês, né, como futuros professores, vocês precisam lutar contra isso, né? Lutar contra essa perspectiva de simplesmente transferir o conteúdo de maneira mecânica, automática, tá? Óbvio, gente, que vai ter dias que talvez vocês não tenham paciência, né, para ter um diálogo, para ter um aprofundamento, para fazer um debate crítico. Isso vai acontecer, mas a gente sempre tem que colocar na cabeça da gente que a gente precisa se perceber como professores, né, não dentro dessa perspectiva bancária, mas professores críticos que vamos querer dialogar com nossos estudantes, que vamos querer saber o que eles sabem para a gente conduzir o conhecimento, ter a troca de conhecimento, ter a troca de experiência para assim aprofundar aquele conteúdo específico, tá? E aí, um outro ponto que a gente também acaba, tudo se enquadra, né? Tudo eles se complementam, é que ensinar exige respeito aos saberes dos estudantes. A gente precisa respeitar o que eles têm de conhecimento prévio, né? E a partir desse conhecimento prévio, preparar as aulas, tá? Então, para Freire, o ato de ensinar inclui a necessidade de partir do conhecimento dos educandos. Ou seja, eu, quando entrar numa sala de aula, eu tenho que fazer uma avaliação diagnóstica dos meus estudantes, né? Eu preciso saber, preciso conhecer eles, eu preciso saber o que eles já sabem, aquelas perguntinhas lá do começo, né? Qual a intenção deles, qual é o objetivo deles, né? Eu preciso conhecer meus estudantes, eu preciso conhecer os meus educandos que estão ali na sala de aula da EJA, né? E a partir do conhecimento, daquela avaliação diagnóstica que a gente faz no início, né? Que eu percebo o conhecimento daqueles meus educandos, é que eu vou conseguir me organizar, né? Me preparar, me planejar para poder fazer a condução das minhas aulas, ok? E aí, continuando aqui, o ato de ensinar inclui a necessidade de partir do conhecimento dos educandos e não ficar nele, para possibilitar a construção de conhecimento crítico, tá? Eu não vou estar batendo na mesma tecla, né, de uma coisa que talvez ele já saiba, eu preciso aprofundar aquilo ali, né? Eu preciso fazer a construção de conhecimento crítico. Esses nossos estudantes da EJA, eles precisam se perceber como pessoas que podem fazer diferença na sociedade, né? A gente precisa criar
conhecimento crítico neles, né, para eles poderem se defender, saber os seus direitos e ir atrás da luta, porque vocês sabem que dentro dessa perspectiva de educação popular, muitos desses estudantes, esses jovens, né, jovens e adultos, eles sempre estão envolvidos em causas, e dentro dessa perspectiva eles precisam se conhecer como pessoas que podem fazer a diferença, né? E a educação de jovens e adultos, a gente precisa ter essa construção desse conhecimento crítico, tá? Então, essa premissa da pedagogia freireana, reiterada por vezes em sua obra, dada a sua importância, tem como suporte a compreensão que os educandos trazem consigo uma visão de mundo permeada de conhecimentos, preocupações, hábitos, desejos, sonhos, sentimentos e medos que precisam ser conhecidos e respeitados pelos educadores. Ou seja, é aquilo que eu falei, a gente precisa conhecer nossos estudantes. A gente precisa conhecer esses educandos, saber quais são as suas preocupações, o seu dia a dia, seus hábitos, seus desejos, seus sonhos, seus sentimentos, seus medos, para poder, aí sim, eu saber como eu vou lidar com aquela turma. Porque é aquilo que eu disse lá no começo das nossas aulas, né? Que talvez uma aula que eu dou numa turma não consiga materializar em outra, porque cada sala é um mundo, cada estudante é diferente. Então, eu não posso achar que a mesma aula que eu vou dar na sala X vai funcionar com a sala Y, tá? Não é receita de bolo. Então, eu preciso conhecer esses meus educandos para poder me preparar, tá? Então, como está nessa mensagenzinha aí, ensinar não é transferir conhecimento, como a gente dialogou, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, a partir dessa perspectiva da gente conhecer os nossos estudantes, dos nossos os saberes que eles já possuem, tá? E aí, um outro ponto é ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. A gente precisa ter essa criticidade dentro das nossas aulas, a gente precisa incentivar essa criticidade aos nossos educandos, tá? O trabalho do docente acontece em um contexto concreto, em uma realidade prática e refletir criticamente sobre essa prática. Não é senão o momento da leitura da realidade. A gente precisa pisar no chão, a gente precisa se visualizar naquele mundo em que eles vivem, né? A gente precisa fazer uma leitura da realidade, né? A leitura do convívio que a gente está ali, daquela turma que está ali presente, tá? Então, Freire, em 1997, nos diz da importância do fazer e do pensar sobre o fazer. Se vocês perceberem todos esses pontos, né, que Freire traz na sua obra, da pedagogia da autonomia, tudo se complementa, gente, tá? Por exemplo, ele traz aqui a importância do fazer e do pensar sobre o fazer. Ou seja, eu só posso pensar sobre o meu fazer se anteriormente eu respeitar o conhecimento prévio dos meus estudantes, né? Se anteriormente eu me reconhecer como professor que não vou somente transmitir de maneira automática, né? E se anteriormente eu perceber que eu preciso fazer essa modificação, né? Que o professor ele, precisa do estudante, que não há docência sem licença. Então, tudo se complementa, tá? Enfatizando a necessária construção do pensar certo, que envolve o formador e o sujeito em formação, tá? Então, essa reflexão crítica a gente tem que fazer toda a aula, né? Sempre ter essa perspectiva de avançar, né? E sempre envolver o formador e o sujeito em formação, tá? Para poder ter esse crescimento em conjunto de ambas as partes, ok? Vou beber uma aguinha também, tá, gente? Porque a garganta vai secando um pouco. Um outro ponto é que ensinar exige disponibilidade para o diálogo. E eu venho falando isso desde o começo da aula, né? A gente precisa dialogar com os estudantes. Para eu conhecer os meus estudantes, eu preciso dialogar, né? Para eu poder construir as minhas aulas, refletir a prática, refletir de maneira crítica, perceber que não existe docência sem discência. Eu preciso ter diálogo com os estudantes, eu preciso dar oportunidade para eles falarem, eu preciso incentivar esse diálogo, eu preciso
incentivar, né, esse processo de diálogo e no sentido de valorizar essa autonomia deles, né, de falar, de trazer, de passar o que eles acham. Então, o ato de ensinar, aprender, envolve sujeitos que vivem a prática, mediados por objetos de conhecimento. Para que essa prática se faça democrática, é fundamental que se estabeleça uma relação horizontal entre educador e educando, ou seja, todo mundo é igual. Tá? Todo mundo está ali e a única diferença é que a gente, como professor, a gente vai estar ali na frente para incentivar e conduzir as discussões, os diálogos, as temáticas que vão ser produzidas, principalmente na EJA. Quando a gente for discutir na próxima aula, vocês vão perceber muito de que maneira, né, tratar a questão de alfabetização na EJA. Por exemplo, a gente sempre tenta, né, buscar na perspectiva de temáticas que estejam envolvidas no dia a dia deles. Então, a partir dessas temáticas, a gente vai produzir esse diálogo. E lembrando de maneira crítica, né, fazer a reflexão sobre a realidade. E aí, tem essa questão, né? Professor, mesma coisa. Não é o único e poderoso e detentor de todo o conhecimento. Não. Então, estabelecer uma relação horizontal é o ideal, né, entre educador e educando, no ato de construção e reconstrução do conhecimento. Fazer isso implica disposição para diálogo. Então, o diálogo nas nossas aulas ele vai ser primordial. A gente só vai conseguir avançar, né, ter debates, avançar com conhecimento, refletir de maneira crítica, se existir o diálogo. Aí não é somente o diálogo educador-educando, mas educando para educando, né? É importante incentivar o debate de maneira crítica, não um debate de discussão, de ferir o outro, vamos dizer assim, né? Mas o debate para avançar, para conhecer, né, melhor, aprofundar os conhecimentos que estão sendo ali propostos e dialogados naquela aula. Então, dialogar na perspectiva freiriana constitui-se um grande desafio. A pouca experiência com o diálogo está associada a marcas autoritárias da sociedade brasileira, que é na questão da educação bancária, né? Que não existe esta oportunidade do estudante falar. Não existe, o professor ele não dá a possibilidade do estudante dialogar com ele, né? Não existe essa relação horizontal, não existe esse ato de construção e reconstrução do conhecimento, tanto de professor quanto de estudante. Não existe essa perspectiva, tá? E a presença de uma pedagogia bancária que se expressa em uma didática na qual somente o professor ensina e o aluno aprende, em um processo de aprendizagem caracterizado pela transmissão de conhecimentos, isso de maneira automática. Tá? Então, todos esses pontos que Freire traz no livro deles, eles se complementam, minha gente. Um se insere dentro do outro. E quando a gente vai fazendo a leitura, a gente vai se percebendo e vai notando o quanto é importante todos esses pontos e o quanto é importante a gente nadar contra a maré dessa pedagogia bancária, né? De fato a gente estabelecer essa relação horizontal, né? De permitir, de incentivar, de almejar esse diálogo dentro das nossas aulas, né? Da gente ter a disponibilidade para isso. É muito importante ter essa disponibilidade para o diálogo, né? Oportunizar isso para os nossos educandos que estão ali em nossas aulas. Ensinar exige pesquisa. Como assim? A gente tem que oportunizar os nossos estudantes a questão deles pesquisarem? Não é nesse sentido, é mais no sentido de a gente permitir, oferecer tudo que é de mais recente, que é de mais importante para aqueles estudantes compreenderem. Tá? Eu não posso trazer um assunto que não vai trazer relevância para a vida deles. Eu preciso me inserir dentro daquele contexto que eles vivem, né? Eu preciso repensar as aulas. Então, para isso, exige pesquisa, né? Exige que a gente continue sempre estudando.
que é quando a gente volta lá na perspectiva daqueles fóruns da EJA de Pernambuco, né? Que existe aquele debate, aquele diálogo, aquela formação continuada mesmo. Então, a partir do momento que o professor ele dá continuidade aos seus estudos, né? Que ele percebe-se que ele precisa pesquisar, que ele precisa se atualizar, que ele precisa levar o que é de mais novo, recente e importante para os seus estudantes. Com certeza, toda a construção de saber ela vai ser extremamente positiva, tá? Então, não há ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. Enquanto ensino, continuo buscando, procurando, reprocurando, rebuscando, tá? Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago, porque me indago. Educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e para comunicar o novo. Ou seja, o professor ele precisa estar sempre em constante momento de aprofundamento do seu conhecimento. Por isso que exige pesquisa. A gente precisa sempre estar se atualizando, procurando, se perguntando se aquele conhecimento que eu tenho é suficiente para incentivar um debate, um diálogo, para eu incentivar os meus estudantes. Será que eu não posso estudar mais, que eu não posso buscar mais, que eu posso melhorar? Então, não é ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino. O professor ele precisa estar sempre nesse processo de buscar o melhor do conhecimento que ele pode oferecer para os seus estudantes, né? E também dentro dessa perspectiva, né, a gente também pode incentivar os nossos estudantes a pesquisarem, a aprofundar os seus conhecimentos fora daqueles momentos da aula, né? De, por exemplo, a gente sabe que nem todos eles vão ter tempo para esse tipo de coisa, né? Porque a grande maioria dos jovens e adultos que estudam, né, nesse processo da EJA, né, nessa educação de jovens e adultos, eles trabalham, né? Então, com isso, eles têm a dificuldade de fazer uma pesquisa, né, de estar se atualizando. Eles estão na escola para isso. Então, por isso que nós, professores, precisamos estar nesse processo de sempre de procurar, rebuscar, né, se aprofundar e melhorar a nossa formação, né? Dar continuidade nessa formação continuada. Porém, a gente também pode incentivar, né, aos educandos para que leiam um jornal, né, procurem notícias, se informem sobre o mundo, né, não precisa nem ser coisas de assunto, em português, matemática, etc. e tal, mas que eles comecem a se perceber como pessoas que precisam se inserir na sociedade, saber dos conhecimentos de mundo, né? Óbvio que o professor também precisa levar esse conhecimento, porque nem todos vão ter a oportunidade de ter este momento de pesquisa, né? Esse momento de aprofundamento fora da escola, fora desse espaço escolar, tá? Porém, a gente como professor, a gente também tem que sempre buscar esse conhecimento e aprofundar, certo? E ensinar exige alegria e esperança. Uma coisa que um professor meu da graduação sempre falou é que dentro das nossas aulas a gente sempre precisa passar alegria, né? A gente sabe que nem sempre a gente vai estar alegre, feliz, mas principalmente na EJA a gente tem que ter essa perspectiva de alegria, de esperança, né? Como tá essa imagem aí, que é belíssima, né? A gente precisa mostrar a eles que eles são capazes, que eles podem, né? Que em uma terra seca pode nascer uma flor, né? Então a gente tem que mostrar a eles que eles são capazes, que eles podem melhorar de vida, que com o estudo eles vão melhorar, eles vão ter um aprofundamento do conhecimento, que eles podem ter um emprego melhor, que eles podem fazer um vestibular, eles podem concorrer com outras pessoas, tá? Então a gente precisa dentro das nossas aulas, incentivar essa alegria, essa esperança aos nossos educandos, tá? Esperança de que professor e estudante juntos podem aprender, ensinar, inquietar-se, produzir e também resistir aos obstáculos, porque não é somente os educandos, né, que vão estar passando por dificuldades. A gente não sabe que professor é esse que vai estar inserido, né?
Eu infelizmente não conheço vocês, né? Mas quem sabe a gente não se encontre, né? E nos corredores, se vocês me verem nos corredores, né? Porque vocês vão me identificar, mas eu não vou identificar vocês, mas vocês podem falar comigo, né? Porque a gente tem que refletir que todos os professores, educandos, né? Dentro dessa perspectiva aqui que a gente está falando, todos nós vamos enfrentar obstáculos, né? A gente não sabe que professor é esse, né? Como ele está inserido, quais são as dificuldades dele, por que ele está ali. E aí ele vai ter obstáculos, vai ter dificuldades, né? E é como eu disse, nem sempre ele vai estar feliz, mas ensinar, o ato de ensinar, a gente está ali ensinando, a gente precisa estar sempre feliz, né? Na questão de passar mesmo um momento de esperança para esses estudantes, tá? E também a gente tem, né, na grande maioria, diversos obstáculos que são enfrentados por esses jovens e adultos que estão ali inseridos nas nossas salas, nas nossas aulas, tá? E aí a gente como professor, né, a gente vai aprender junto a buscar essa alegria, essa esperança, né? O homem é um ser naturalmente esperançoso e principalmente o brasileiro, né? O brasileiro não desiste nunca. E a esperança crítica é indispensável à experiência histórica, que só acontece onde há problematização do futuro, um futuro não determinado, mas que pode ser moldado. Ou seja, a gente precisa dialogar, né, problematizar as perspectivas de futuro que esses educandos vão ter, que eles almejam, né? Porque se eles não refletem, se eles não problematizam, se eles não sonham, se eles não têm uma esperança, vai ser algo que vai ser deixado de lado, né? Então a gente, na EJA, a gente precisa incentivar, buscar que o mundo deles, né, o dia a dia deles pode ser mudado através da educação, tá? Talvez muito de vocês, a partir do momento que entrou na universidade, a vida de vocês tenha mudado, vocês tenham conseguido novas portas, tá? Ou seja, a educação, ela abre portas, gente. Eu só estou aqui como professora de vocês hoje porque eu busquei, eu tive esperança, eu entrei na perspectiva de que eu poderia ser mais do que aquilo ali, que somente na graduação. E vocês podem também, mesma coisa vocês podem um dia estar aqui do outro lado, né? E aí o mundo das pessoas, e principalmente da EJA, eles podem ser mudados, só depende da gente como professor de incentivar essa mudança, né? De incentivar essa esperança, né, de que eles podem. Porque se a gente não incentiva essa esperança, se a gente não tem essa alegria, quem é que vai motivar eles? Ninguém, né? Porque eles enfrentam diversos obstáculos, às vezes até dentro da própria casa, pessoas que não incentivam eles a darem continuidade aos seus estudos, né? E a gente, como professor, a gente tem essa possibilidade de incentivar a eles a ter esperança de um mundo melhor, de uma qualidade de vida melhor, de um emprego melhor a partir da educação. Eu posso estar até sendo clichê, né? Mas a educação, ela transforma vidas, ela transforma o mundo das pessoas. E sem educação, a gente não vai ser nada, né? E aí, porque nem todo mundo tem a sorte, né, de nascer em berço de ouro, a gente tem aí diversos políticos que naturalmente têm dinheiro, pessoas ricas, famosas. Óbvio que eles vão estudar, mas eles já têm uma trajetória na vida, né? E a grande maioria de nós não, a gente tem que lutar, a gente tem que buscar e a gente tem que resistir, né? Então a gente tem que buscar essa esperança e essa alegria. E nós, como professores, precisamos, dentro das nossas aulas, exigir, né, esta alegria, essa esperança, né? Incentivar dentro dessa perspectiva. E aí, ensinar exige a convicção de que a mudança é possível, que é isso que falei anteriormente, né, na perspectiva de alegria, de ter esperança. É o saber da história como possibilidade, não como determinação. O mundo não está sendo. Meu papel histórico não é só o de constatar o que ocorre, mas também o de intervir como sujeito de ocorrências.
constato não para me adaptar, mas para mudar a realidade. Então, a gente ali como professor, a gente está ali para mudar a realidade daqueles estudantes de maneira crítica, né? E mostrar que é possível a mudança na vida deles, tá? A partir desse saber é que vamos programar nossa ação político-pedagógica, seja qual for o projeto a que estamos comprometidos, desafiando os grupos populares para que percebam criticamente a violência e a injustiça de sua situação concreta, que é aquilo que eu falei anteriormente, né? Esses grupos populares, eles precisam perceber seus direitos, né? Eles precisam saber que a vida deles pode mudar para melhor, que a mudança é possível, que existe esperança, tá? E que também percebam que essa situação, ainda que difícil, pode ser mudada. Por mais difícil que seja a situação deles, a gente tem que mostrar que a educação pode mudar a vida deles, que a informação, o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você, né? Isso é uma coisa que sempre me falaram, meus pais, na faculdade. Conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você pode mudar a sua vida, a sua história, né? Então, como educador, preciso considerar o saber de experiência feito pelos grupos populares na sua explicação do mundo e a compreensão de sua própria presença nele. Contudo, não posso impor a esses grupos meu saber como verdadeiro. Isso é extremamente importante. A gente não pode trazer uma perspectiva, um olhar, uma visão que eu defendo e querer colocar na cabeça de vocês, dizendo que aquilo ali é o verdadeiro, que tudo que não for aquilo é errado. Não, cada um vai ter seu olhar sobre a vida, né? Sobre a perspectiva. E aí oferecer os leques de informação e de conhecimento, e a partir disso aquele estudante ele vai escolher o que é mais viável para ele. Mas posso dialogar com eles, desafiando-os a pensar sua história social e a perceber a necessidade de superarem certos saberes que se revelam inconsistentes para explicar os fatos. E então, ensinar exige querer bem aos educandos, tá? É o último ponto dessa aula. Por quê? É como eu sempre falo em sala de aula, quando eu pego no pé, quando eu cobro. Por quê? Porque a gente, como professor, a gente vai sempre querer o melhor para os nossos estudantes. A gente vai querer sempre que ele cresça, que ele adquira o conhecimento, né? Que vocês aqui na faculdade, vocês somente não sejam mais um, e sim que vocês sejam aquele que vai fazer a diferença, né? Então, ensinar exige querer bem os educandos, né? Existem muitos professores que podem, eu quero que aquele aluno, deixa eu falar uma palavra mais bonita, não se dê bem na prova porque ele não faz nada. Isso principalmente em escola, né? Mas a gente não pode, a gente como professor, a gente precisa desejar o melhor para os nossos estudantes, tá? Querer que eles alcancem a melhor forma, a melhor pessoa que eles podem ser. Então, querer bem os educandos e a própria prática educativa de que participo. Essa abertura significa que a afetividade não me assusta, que não tenho medo de expressá-la. Seriedade docente e afetividade não são incompatíveis. Aberto ao querer bem significa minha disponibilidade à alegria de viver. Quanto mais metodicamente rigoroso me torno na minha busca e minha docência, tanto mais alegre e esperançoso me sinto. Então, nós como professores, a gente tem todos esses deverzinhos aí que eu falei e que a gente pode, óbvio, se perceber em toda a educação básica, né? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, no EJA, a gente pode perceber todos esses princípios em qualquer fase da educação básica. Porém, quando a gente se percebe na EJA, a gente tem que ter todos esses diálogos, essa perspectiva que a gente discutiu aqui de maneira muito mais aprofundada, né? Porque é um público altamente diferente, né? Diversas pessoas, diversas idades, diversas histórias de vida. Então, a gente precisa querer bem a esses educandos. É como eu disse, eles se apegam, eles vão dialogar, eles vão contar os seus problemas e a gente, como professor, a gente vai escutar e a gente vai tentar ao máximo criar esse momento de esperança, de querer bem a eles, de auxiliar, enfim, de dar uma condução melhor na história de vida desses educandos, ok?
E então, minha gente, só para a gente ir encerrando, esses foram as referências da aula de hoje. A gente dialogou sobre a pedagogia da autonomia, saberes necessários à prática educativa, pedagogia do oprimido, também de Freire, e a gente também, eu trouxe perspectivas do livro Educação Popular, novas abordagens, novos combates e novas perspectivas, tá? Este último livro facilmente vocês também encontram na internet. E o link para baixar diversos livros de Paulo Freire é esse que está aí, este link, tá? Que aí vocês podem jogar diretamente na internet, que vocês vão ver vários e vários livros de Paulo Freire, que vocês podem fazer o download em PDF de grátis. Certo, minha gente? Então é isso. Desejo uma boa semana para vocês. Se cuidem. Em breve, quem sabe, a gente não se encontra. Né? Então é isso. Estamos nos encaminhando para o fim das aulas. Né? Próxima semana é o último assunto de conteúdo de prova. E na outra vai ser uma revisão dos assuntos do assunto da prova, né? Que é tudo que a gente viu na parte dessa segunda unidade, que foi que vocês viram comigo, certo? Então é isso, desejo uma boa semana, se cuidem e até a próxima aula, tá? Beijos!